eu vou falar sobre como andar pela fé, mesmo quando a gente não sabe como caminhar na carne. Amém? 1 Samuel 20, do 14 ao 16. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco contarás jamais da minha casa tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra os inimigos de Davi. Assim fez Jonatã uma aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Amém? Agora vamos até 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e o fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Vamos agora em 2 Samuel 9, de 1 a 13, página 410. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai. Vamos ler em voz alta: e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: vamos ler em voz alta: tudo o quanto pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhei-os, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém? Até aí? Bom, esse projeto ele é maravilhoso. Eu precisei do Mais Que Ver porque eu precisava de um lugar para me esconder. E não existe lugar melhor do que se esconder do que no Senhor Jesus Cristo. E não existe lugar melhor do que passar as nossas lutas do que na igreja. Porque quando a gente passa a nossa luta na igreja, a gente consegue passar por elas. A primeira vontade que a gente tem de passar uma dor é se isolar, é se esconder, é fazer o que o trauma, a deformação e a falta de capacidade de caminhar fez com Mefibosete. Mefibosete foi escolher um lugar onde ele não precisava ter contato com ninguém, um lugar onde a deformação dele
podia permiti-lo que ele vivesse da pior maneira possível, que era Lodebar. E ali ele foi viver da maneira que ele acabou sendo criado. Ele acabou por ser órfão na carne, deixando de ter contato com o Deus dos pais dele, porque Jonathan era um homem que conhecia o Senhor, que andava com Deus, mas ele acabou sendo criado por uma escrava, que passou para ele um sentimento de escravidão, e que colocou dentro do coração dele uma mentira, e falou para ele: porque você não consegue caminhar na carne, você nunca vai poder ter nem o direito daquilo que foi conquistado para você pelo rei que é o teu pai. E o que eu quero falar nessa manhã é que talvez você entrou aqui com alguma dessas mentiras no teu coração, e você pode ter sido formado por algumas pessoas, ou por algumas ideias, ou por algumas palavras, que destruíram a tua caminhada, a tua fé, a tua esperança. E eu estava conversando ontem com o meu pai, falando que tem muitas vezes que o diabo, ele tem o poder de matar, roubar e destruir, mas é tão verdade que o campo de batalha é a mente, que ele, muitas vezes, ele não precisa fazer nada para não destruir uma pessoa ou para nos destruir. A única coisa que ele precisa é lançar uma ideia de destruição. E aí nós mesmos nos destruímos, sozinhas, com as nossas dores, com a nossa incredulidade, com a nossa desconfiança, com as mentiras que ele vai lançando na nossa cabeça. E Mefibosete, ele era filho do rei, mas ele estava num ambiente de morte, e a cabeça dele estava cheio das maiores mentiras que o diabo pode colocar na cabeça de uma pessoa. E uma das mentiras que o diabo coloca na cabeça de cada uma de nós é que se você não tiver todas as coisas, é impossível você caminhar. Mas a vida da nossa mãe Bispa Sônia, a nossa visão e esse projeto, mais uma vez está me ressuscitando hoje, e está aqui para dizer que em todas as coisas você pode, e nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém? Você pode vencer sim, você pode caminhar, mesmo que os teus pés não tenham força, mesmo que você não saiba como caminhar na carne. No Espírito o Rei está te chamando. E nessa manhã o Rei nos chamou. E nessa manhã o Rei já tinha nos chamado, eu, a minha mãe, para estar aqui, né, mãe? Ele já tinha preparado esse dia, né, mãezinha? Para que nós estivéssemos aqui. Ele já sabia o que ia acontecer no dia 14 de dezembro de 2016. Por isso que ele preparou esse dia para nós estarmos juntas. Porque a gente pode vencer todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? E nós estamos nesse caminho de vitória. A primeira coisa que a gente precisa vencer, para voltar a se alimentar de coisas boas, para voltar para a mesa do Rei, é vencer a precipitação. Tem muitas pessoas que querem nos ajudar, mas por causa das suas precipitações, elas interrompem a nossa caminhada. Elas roubam de nós a capacidade de andar. Aquela serva, no desespero dela, na ansiedade dela, na loucura dela, de fugir daquela guerra, de fugir daquele ataque, de proteger aquela criança, ela acabou derrubando ele no chão e fez daquele menino perfeito um paraplégico. A precipitação dela
trouxe para Mefibosete uma consequência que eu acredito que por muitos anos Mefibosete se questionou: por que isso aconteceu comigo? E uma das coisas que eu aprendi com o meu pai é que a nossa relação com Deus, ela não deve ser de dúvida, mas ela deve ser de obediência. Não pergunte a Deus por quê, mas peça para Deus que você o obedeça. É desse jeito, Senhor, então me dê força para que eu vença apesar de. Amém? E Mefibosete foi então penalizado pelo erro de outras pessoas. E quantas vezes nós sofremos consequências bruscas, cruéis, mortais, não por causa dos nossos erros, mas por causa dos erros de outras pessoas. E aí a primeira dor que a gente sente a revolta, o ódio, a vingança. Mas esse não é o caminho de uma vencedora. Esse não é o caminho de uma serva de Deus. Esse não é o caminho que Jesus Cristo encontrou até a cruz. E se a nossa cruz pode parecer pesada, a verdade é que a cruz mais pesada foi carregada por Jesus até a cruz. Amém? Então, por mais pesada que seja a nossa cruz, nós sabemos que a nossa tribulação aqui nessa terra, ela é leve e momentânea, porque nós seremos coroados em glória em Cristo Jesus, e nós temos uma vida abundante para viver aqui na terra. E a precipitação daquela mulher trouxe alguns traumas a Mefibosete, físicos, emocionais, sociais, e ele passou a viver de uma autocomiseração. Ele passou a se vestir de uma capa de miséria. Ele fugiu dos seus desafios. Ele encontrou desculpas para viver no meio das suas derrotas. Ele era um príncipe, mas os traumas o converteu no mendigo. E nessa manhã eu quero te perguntar: o que está te roubando de ser uma princesa de Deus? O que está te afastando desse grande amor? A palavra de Deus diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Mas em todas essas coisas nós somos em todas essas coisas o que nós somos? Em nome de Jesus. Você precisa sair daqui para vencer. O mundo conhece vitórias parciais, porque eles não se apoderam da vitória completa, que é a vitória da cruz. Mas se hoje você sair daqui com essa vitória completa, Deus tem um lugar para você na mesa do Rei, onde sempre tem alimento para o nosso espírito, força para o nosso corpo e consolo para a nossa alma. Amém? Para a gente voltar para a mesa do Rei e conseguir caminhar, apesar dos nossos impedimentos físicos, é preciso sair do esconderijo de Lodebar, é preciso sair do lugar da vergonha, é preciso sair do lugar da degradação. A palavra de Deus fala: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Aquele menino, ele passou a se imaginar um aleijado. Ele só se enxergava um fracassado. Ele só se enxergava um indigno, a ponto dele se esquecer dos direitos que ele tinha como filho do rei. Você não pode se esquecer que, como filha de Jesus Cristo, Jesus conquistou com preço de sangue alguns direitos a cada uma de nós, e um deles é a alegria do Senhor, que é a nossa força.
E um deles é viver todas as promessas de Deus aqui na terra. E um deles é poder ir andando e chorando, carregando a preciosa semente, porque nós vamos voltar com os nossos montões. Você precisa saber tomar a sua posição no dia mau. Você precisa saber estar posicionada ao lado do Senhor Jesus. Sair desse ambiente que o diabo nos enche de vergonhas, de deformações. É preciso nessa manhã quebrar o espelho das mentiras e começar a se enxergar nos olhos do Senhor Jesus Cristo. Pedro poderia ter dois caminhos: o caminho de ser um traidor, que na sua fraqueza negou Jesus, como o próprio Jesus falou, ou olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo e voltar a ser um apóstolo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nessa manhã, olhe nos olhos do Senhor Jesus Cristo e enxergue que você veio aqui para você se formar, para você receber a honra que o Senhor deu a você, que é ser uma mais que vencedora, que é ter um lugar no mundo espiritual, onde os demônios não podem te oprimir, onde a dor não pode te achatar, onde a vergonha não pode roubar a honra do amor de Deus, que é colocado sobre a tua vida com o sangue de Jesus Cristo. Ah, Mefibosete não conhecia, mas o rei estava lhe chamando. Ouça hoje a voz de Deus. Nessa manhã o rei está te chamando e ele está dizendo: vem vencer as tuas dores, porque na minha casa há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito que eu prepararia para você um lugar. Um lugar. Às vezes a gente olha para o lado e parece que só tem lugar para um, para outro e para o outro. Mas em Deus existe um lugar para cada uma de vocês. Para cada uma de nós existe um lugar à mesa do nosso Rei. Amém? E em terceiro lugar, não deixe de lutar pelo seu direito. O maior roubo que o diabo coloca é que ele quer que você pare de lutar. Ele quer que você se entregue, que você se afunde numa lama e que você se suje cada vez mais. E que você fique tão sujo, que você não saiba mais nem o que é ser limpo pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, se a palavra de Deus não estava mais entrando no teu coração, que hoje ela seja o refrigério da tua alma, que ela te limpe, que ela te lave, e que você saia daqui lavada por essa palavra que nos refrigera e que nos purifica de todo mal. De todo mal. Não existe imagem mais forte do que a imagem da ressurreição sobre as nossas vidas. Amém? Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: olhe sempre, lembre desse pão, lembre desse cálice e celebre a minha morte. Parece uma loucura alguém pedir para que uma morte seja celebrada, mas a morte de Jesus pode ser celebrada porque ela nos deu direito a viver uma vida plena aqui na terra. Amém? E quando nós não temos forças para lutar,
Só o fato de você estar aqui hoje, você já está tendo vitória. Porque a palavra de Deus diz: tomai posição. Nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque o Senhor está lutando as tuas guerras. Quando você não tiver força, vá para a igreja, porque o Senhor sai e luta por você. Quando você não tiver por onde ir, vá por Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não tem como errar. Nunca vai ser errado ir à igreja, nunca vai ser errado estar no altar do Senhor. E hoje, cada uma de vocês fizeram a melhor escolha, que vocês escolheram o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que o meu irmão, há muitos anos atrás, fez a melhor escolha. Ele escolheu passar uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos a certeza que Ele está hoje nos braços do Senhor Jesus. Amém? Você hoje está aqui porque você tem uma vida eterna com Jesus, e a morte não tem poder sobre a vida, e não vai ter poder sobre nenhuma das promessas de Deus que tem sobre as nossas cabeças. Amém? E para encerrar, se alimentar da mesa do rei, é Salmo 23, que é um dos salmos que eu amo, meus filhos sabem decor, e eu vou pedir para minha filha repetir ele aqui hoje para vocês nessa manhã. Vem aqui, minha princesa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para juntos às suas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Obrigada, meu amor. Leva isso para mim. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com o óleo, e o meu cálice transborda. Vocês imaginam que ele teve uma vida miserável? E quem aqui antes de conhecer o Senhor Jesus só experimentou uma vida de miséria? Levanta a sua mão. E quem aqui hoje come na mesa do rei cada vez que entra na casa do Senhor? Eu como na mesa do rei. Um dia eu estava numa consulta com a minha mãe, um médico bem arrogante começou a falar: eu conheço fulano, conheço Beltrano, e eu dentro de mim falei: você conhece todas essas pessoas, mas você não conhece o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre, que recebeu um nome que é acima de todo nome, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que excede todo entendimento. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o Rei da nossa família, e a Ele toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Então, queridas, cada vez que você precisar de um alimento, venha comer na mesa do rei. Mefibosete dormiu miserável, e num piscar de olhos, ele viveu, 2 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem,
Deus tem reservado para aqueles que o buscam. E ele acordou sentado à mesa do rei, restituído de toda alegria. Quando se fala de restituição, muitas vezes as pessoas só pensam no material. Às vezes você pode pensar, restituição talvez seja um marido de volta, um filho de volta, mas Deus tem alegria para te restituir. Deus tem força para te restituir. Deus tem sonhos para te restituir. E Deus tinha toda a herança de Saul intacta para devolver a Mefibosete. O dia que ele entendeu que a caminhada dele não era pelos pés carnais, mas eram pelos pés do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã eu vim te dizer que quando você não conseguir caminhar, deixa que o Senhor Jesus te carregue e caminhe pelos pés dele. Feridos na cruz, tem feridas nas mãos, nos pés, mas ele ressuscitou para que você tenha uma vida abundante com Jesus Cristo aqui na terra. Em todas as coisas nós somos o quê? Em Cristo Jesus. Eu amo vocês. A minha mãe vai trazer uma palavra para completar essa ministração, falando de como a gente termina uma caminhada. Porque às vezes a gente começa a caminhar em Deus, mas a gente termina sabe lá onde. Quem conhece alguém assim? Deus te ressuscita, Deus te limpa, Deus te renova. Deus te ensina a caminhar pela fé, você vai sair daqui formada, mas você precisa saber onde que você vai terminar essa caminhada. Foi aquilo que eu postei do TID. Combati o bom combate. O quê? E guardei a... Eu não ouvi direito. Combati o bom combate e guardei a fé. De tudo, de tudo, de tudo. A fé precisa ser o escudo, o arrimo e o sustento. Porque sem fé é impossível enxergar, agradar ou caminhar com Deus. Amém? Ah, são 12, eu esqueci. A Bispa Fê, conselhos. Eu queria muito que você dividisse, porque eu vou daqui a pouquinho dividir os 12 que me ajudam a ser mais que vencedoras, mais que vencedora. E esses são 12 que alguém que foi gerado por nós tinha para terminar a carreira e guardar a fé. Combater um bom combate. Eu esqueci, meninas, me desculpa. Não. Está aqui. Você pode. 12, eu posso hoje, né? Hoje você está podendo, só hoje. Só hoje, tá bom. Eu separei 12 conselhos nessa madrugada, me lembrando do meu irmão. E eu vou dividir com vocês 12 conselhos que a gente descobriu juntos e de palavras dele que vão estar para sempre no meu coração. A primeira que veio à minha lembrança é um dia que eu falei, mas isso eu não posso, isso é impossível, isso não dá, para isso eu não estava preparada. E ele falou para mim, primeiro conselho, Fê, tudo que nós cremos não nos aprisiona, a nossa fé só nos liberta. Então que hoje você seja livre pela tua fé.
O segundo conselho que o meu irmão me deu, numa tarde, tomando um café juntos, com o meu irmão mais velho, ele me falou: nunca abandone alguém que você ama de verdade, porque o preço de estar longe de alguém que se ama é muito mais caro do que continuar junto. O terceiro conselho é esse que eu dividi com vocês. Deus dá semente ao que semeia. Cuide da obra de Deus e coloque nela as suas melhores sementes. O quarto conselho. Peraí, bispo. Eu estou indo muito rápido. Misericórdia. Então vou voltar. Terceiro. Primeiro. Senhor da glória. É o desespero com o horário. Não quero atrapalhar a ministração da nossa mãe. Você não atrapalha, você sabe que horário para mim? Não é um problema. E eu prometi que ia entregar para ela ao meio-dia, são 12:07. É apenas um detalhe. Eu sou filha do apóstolo Estevão, desesperada com o horário. Eu casei com o Big Ben e tive ao Globo. Eu vou mais devagar. O primeiro é: tudo que eu creio me liberta. A nossa fé não nos aprisiona. Nós somos livres pela nossa fé. O segundo conselho é: nunca abandone alguém que você ama de verdade, porque o preço de estar longe de alguém que se ama é muito mais caro do que continuar junto. Posso ir para o terceiro? Não? E eu amo vocês, por isso que a gente tinha que estar aqui hoje. O terceiro é: Deus dá semente aos que semeiam. Por isso, cuide da obra de Deus. E plante nela as suas melhores sementes. Porque essa é a melhor terra que existe na face da terra. Eu estava ontem conversando com o meu esposo, falando que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós somos escolhidas para ver Deus de um jeito que algumas pessoas não conseguem enxergar. E acho que, como minha mãe falou, cada um vem com uma missão. A nossa missão é levar as pessoas para mais perto de Deus. Mostrar que a nossa vida aqui, ela é temporária, ela é passageira. E que é aqui que a gente escolhe como a gente vai viver uma eternidade. Que a gente possa sempre escolher viver uma eternidade com Jesus. Posso ir para a quarta? Tá. Rodeie 7 vezes as suas promessas. Atos proféticos não são loucuras. Eles movem o mundo espiritual e a nossa fé. Por muitas vezes, na sala da nossa casa, num período de guerra, eu lembro tão bem, eu e o Tige rodeando. A gente tem uma escada no meio da casa, né, mãe? E a gente rodeando por 7 vezes e orando.
E é tão bom ter essas lembranças de oração junto com Ele. O quinto conselho é um conselho de comportamento. Não deixa de ser tão importante quanto os outros. Esse a minha mãe vai lembrar bem. Nunca durma com a louça para lavar. Vocês acreditam que o Tide lavava a louça, mesmo se a ex-esposa dele não lavasse? E eu lembro dele até hoje. Sempre pode ter um copo, eu lavo. Porque ele falava que junta cheiro e junta bicho. Nem que seja para pôr na máquina de lavar, ele não era assim, mano? Era. Sexto conselho, que eu aprendi com o Tide. Ele dizia: cuide bem da sua higiene bucal, dos seus dentes. Isso vai prevenir doenças, inclusive do coração. O Tide cuidava muito bem dos dentes dele. Então, troque regularmente as suas escovas. Escove os dentes depois das refeições. Veja se você não está com aquelas gosminhas. Isso é tártaro. Precisa cuidar, precisa procurar um dentista, fazer uma limpeza. Pergunta para uma amiga de confiança se você tem um hálito forte na boca. Pede. E se você tem uma amiga, avisa. Eu uma vez falei para uma pessoa, e essa pessoa chorou, falei com todo amor, e ela chorou. E a pessoa era famosa pelo mau hálito, e ele falou: você é a primeira pessoa que me fala isso. E eu pensei, quanta gente falsa anda do seu lado. Então faça esse favor em amor, porque é muito desagradável alguém ter mau cheiro na boca. Outra coisa que eu aprendi com o Tide, e é um provérbio da Bíblia: os presentes, eles abrem portas. Quando você precisar de um favor de alguém, saiba levar um presente antes. Mesmo que você não precise, saiba levar um presente. Presentes abrem portas. O Tide fazia questão de presentear e fazia também questão de ser presenteado. Não importava o valor, mas ele fazia questão do presente. Então, por mais simples que seja uma lembrança. Lembrança já tem um nome certo. Quer dizer que você não esqueceu da pessoa. Eu lembrei de você, por mais singelo que seja. Deixa as pessoas saberem através de lembranças físicas que elas são importantes para você também. Esse é o sétimo conselho. Está dando para acompanhar? O oitavo. Honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. O meu irmão recebeu de Deus 22 anos a mais de vida por causa dessa promessa. Ele recebeu primeiro 15 anos de vida, depois do transplante dele, e depois desse coma mais 7 anos, porque essa promessa sempre foi uma verdade. Quem conviveu com o Tide sabe disso. Então, não importa se o teu pai é bom, é ruim, não importa, honre. Honrar não é concordar. Honrar é ligar no Natal, é dar um Feliz Natal, é fazer a tua parte como servo de Deus, independente se a pessoa merece ou não. Honre o teu pai e a tua mãe, porque eles te deram a vida. Amém? O nono conselho é:
ouça muitas vezes a palavra que ministrou o teu coração. Uma vez só não é suficiente para te curar. Isso eu aprendi com o Tid. O Tid era daqueles que quando gostava de uma música, ele ouvia até você falar: Tid, pelo amor de Deus, desliga essa música. Eu não aguento mais ouvir a voz dessa pessoa. Com exceção de Renascer Praise, que eu não canso nunca. Mas tinha umas que eu falava: meu Deus. E quando ele era ministrado por uma palavra, e outro dia eu achei um HD antigo dele, e lá tem várias ministrações que ele gostava, ele levava para todo canto e ele ouvia a palavra muitas vezes, e como ele era muito inteligente, ele ouvia a ponto de decorar. Então, tenha a palavra como preciosa. Se aquele culto foi importante, eu fiz questão, através do nosso Ministério de Comunicação, qualquer smartphone, hoje a maioria das pessoas tem, você vai lá no podcast, é gratuito. Fiz questão que a gente tivesse isso, você ouve todas as nossas ministrações gratuitamente. É atualizado. Quem aqui ouve o nosso podcast? Uma bênção. Quem não ouve, pede para a amiga do lado ensinar no intervalo. Que é super simples e você pode ouvir quantas vezes você quiser, pode salvar no seu celular. A madrugada da rádio é de ministração, a madrugada da TV é de ministração. Então ouça muitas vezes a palavra de Deus. Esse é o 9º conselho. O 10º conselho é: a palavra deve ser lida todo dia, como um remédio de dose diária. O Tid, ele tinha o costume de começar o dia mandando um versículo para a gente. E um dia ele falou assim: Fê, eu tomo remédios que eu tenho que tomar um remédio por dia. Eu não posso pegar a caixa e tomar a caixa inteira num dia que eu estou pior e achar que aquilo vai me curar. Eu preciso todo dia tomar uma dose para que eu tenha saúde. E a palavra de Deus para mim é um remédio assim. E eu aprendi isso com ele. Não adianta você pegar e ler tudo que você quer da Bíblia um dia só que você está em depressão. Leia todos os dias a palavra, como uma dose diária de remédio para o teu espírito. Amém? O 11º conselho é: dê a sua melhor risada, porque a alegria do Senhor vai te fazer forte. Eu nunca tinha tirado um 0 na minha vida, nunca. Eu sou do tipo nerd, estudiosa, só tirei 10. Sempre estudei na classe A, e o Tid na E. E aí, ele ficou de segunda, foi fazer segunda chamada, não pôde fazer a prova. E aí eu fui fazer a prova com ele. Era a prova de física, só que os nossos professores eram diferentes. E a prova da segunda chamada era do professor dele, não do meu. E a matéria que caiu eu não sabia nada, porque o meu professor não tinha me dado aquela matéria. A orientadora que estava aplicando a prova ficou com tanta dó de mim, tanta dó, que ela falou: pega o livro aí e lê. Mas nem com o livro eu sabia fazer, porque eu não tinha tido aquela matéria, não sabia. Aí a gente saiu da escola, eu saí chorando, desolada. Ele saiu rindo. E ele começou a rir tanto, ele tinha uma risada tão gostosa que eu comecei a rir. E ele falou: pô, você queria passar todo... Eu já estava no 3º colegial.
E ele falou: você queria passar todos os anos na escola sem tirar um 0. Tinha que ter um 0, Fê, você zerou, meu. E ele me fez dar risada daquela situação. Então, dê risada no meio da dificuldade, isso vai aliviar um pouco a sua dor. E em 12º, entregue sempre o seu melhor a Deus. Fazer a obra de Deus não é um peso, é um privilégio. Essa foi a última conversa que eu tive com meu irmão dentro do quarto da UTI. E eu estava um pouco preocupada com algumas coisas da obra. E ele falou: você não fica assim. E você não fica preocupada. E você não fica com essa cara. Porque fazer a obra de Deus sempre vai ser o nosso maior privilégio e nunca um peso. Amém? Esses são os 12 conselhos de vida que eu aprendi com meu irmão e estou dividindo com vocês essa manhã.